Boa noite com Jesus. Nós vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, é tranquilizante, nos traz segurança absoluta sabermos que o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo Jesus que estava lá no barco, quando o vento agitava para lá e para cá. Os teus próprios discípulos, com o Senhor ali pessoalmente, temeram muito, porque era muito feio aquilo, era tenebroso, ondas de 6 metros de altura. Eles tinham razão de se apavorarem. Às vezes, a coisa fica dessa forma para nós, mas o Senhor sempre prova que está conosco, que o Senhor está dentro do barco, o Senhor está dentro da nossa vida, apesar de conturbada, muitas vezes jogada para lá e para cá, mas o importante é estar com o Senhor. Não importa se o caminho é pelo mar, se é pelo fogo, pela água, se é pela terra, se é pelo ar, pelo espaço. O importante é que o Senhor esteja nele. E nós estamos aqui como as pessoas mais fracas que existem no mundo. As religiões estão fortes, os denominacionais estão fortes, estão satisfeitos com o que eles têm, mas nós não. Nós não estamos satisfeitos com o que nós somos, com aquilo que temos sido. Estamos satisfeitos com o que nós temos, porque é o Senhor, é a palavra, é a mensagem da hora. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite essa meditação, esta oração, ante o teu trono de graça, que seja reconhecido no céu o nosso culto, seja recebida a nossa fé, a nossa adoração, os nossos louvores, os nossos hinos, cada amém, cada aleluia, cada pedido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que o Senhor vivifique a palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então a nossa mensagem continua sendo o caminho de Deus feito para nós. Parece não haver namoro, que não pode haver namoros sem beijo e outras coisas.
outras coisas mais. Seria o beijo uma exigência do amor? Esta é a única maneira de provar amor? Porque se nota depois de um certo tempo do casamento é que não existem mais os beijos, entre aspas, os beijos, aquela beijação. É o amor que se foi. Afinal, o que significa na verdade o beijo? O que significa na verdade o amor? Bom, eu anotei aqui alguma coisinha pouca sobre isso, não querendo fazer disso uma parte doutrinária no culto da noite. Mas, em primeiro lugar, é biológico. É uma atração biológica, ou seja, para melhor entender, é uma atração carnal, que leva o homem e a mulher a se beijarem. O que até certo ponto é natural, é próprio do ser humano, o carinho entre si, mais especificamente dizendo, de acordo com a linguagem bíblica, o macho e a fêmea, não é? Até no reino animal existe uma preleção. Os animais se acasalam exclusivamente para a procriação. Com o ser humano não é assim, não pode ser assim, e nós temos a Bíblia para isso. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, olha, é muito perigoso essas coisas, porque pode virar a mensagem da noite e a gente deixar o tema para lá. Mas ele diz em 1 Coríntios capítulo 7 o seguinte: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Sabe-se até que Paulo foi casado, mas por fim ficou sem mulher, ficou solteiro, sozinho. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Então aqui Paulo já colocou o casamento no lugar como resposta de uma necessidade biológica do homem e da mulher. Ninguém tem que duvidar disso, porque é a Bíblia. Ele era um apóstolo de Deus. Agora ele diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Vocês entendem essa linguagem do profeta Paulo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Por quê? Ele disse: não vos defraudeis. Isto quer dizer, deixar o parceiro em carência. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então aqui encerro, esclarece tudo. Como o profeta diz, que é honesto, é justo, que cada homem tenha a sua mulher. Consequentemente, cada mulher tem o seu próprio homem, seu marido. Agora,
Voltando lá nos animais, sabe-se que o leão, por exemplo, corteja a leoa por 72 horas antes de acasalar-se com ela, com o objetivo exclusivo de procriação. Os animais respeitam na íntegra, por natureza, pelo próprio instinto, os dias, a estação certa, a hora certa. Eles obedecem de uma maneira exemplar, de uma maneira que dá lição para os homens. É uma tendência do homem precipitar-se, ou precipitar as coisas. É uma tendência precipitar. Quando se fala do homem, é de uma maneira generalizada. Se trata do homem e a mulher ao mesmo tempo. Então, sem falar no mundo sodomita, entrega ao diabo como está, como o profeta diz hoje de manhã, na mensagem que estamos estudando. Quem não pegou deve pegar a mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Ele disse que ela tinha que estar na condição que está hoje, porque isso é um sintoma evidente de que Elias viria. É quando a mulher está com a cara pintada, com o cabelo cortado, com as suas unhas pintadas, como fez Jezabel. E exatamente no tempo de Jezabel, que Elias estava presente com sua profecia. Então ele enfatizou muito isso hoje de manhã. Mas não é o caminho de Deus essa precipitação. Para começar, a pessoa que é virgem, o homem que é virgem, a mulher que é virgem, não cai nessa incontinência que Paulo diz. Por quê? Esse rapaz deixa se levar pela condição do tempo, pela maneira, pelo espírito dos homens, situação terrena. Então nós nos deixamos nos levar e aí achamos que é absurdo essa colocação, até causar graça, porque o profeta ele diz uma coisa que é difícil encará-la, mas é verdade. Ele disse: olha, eu encontrei lá entre os pagãos tribos que, se uma moça casar-se e não for virgem, ela morre, ela tem que morrer. Aí ele disse: você já pensou isso mais de 30 anos atrás? Se cada moça aqui nos Estados Unidos que não for virgem tivesse que morrer? Um desafio terrível. Então dizer que um homem é virgem, aí pronto, é aí que seria absurdo. Como ele próprio foi chamado de marica pelo seu próprio pai. Mas na verdade, por que João escreveu que os jovens são fortes, os mancebos são fortes? É porque eles não provaram da coisa. E você tem que saber que esse beijo na boca é a antessala da outra coisa, do ponto final. É o penúltimo ponto do ônibus. Ninguém pode contestar isso. Não existe uma coisa sem essa prévia. Agora cabe a você próprio, julgar a questão.
É humano? É cristão? É. Agora, quando, como, em quem, é que você vai julgar. Agora, aí vem a questão da autoestima, vem a questão que inclui muitas coisas. Não é o caminho de Deus, essa maneira. Porque é prejudicial. É prejudicial em vários aspectos. Não falando a questão espiritual, deixando o espiritual de lado, é prejudicial ao casamento. Agora, nós estamos com a mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Para todas as coisas tem uma maneira correta, uma maneira de Deus. Cabe a cada um ver a maneira de Deus naqueles passos, naquele caminho, naquela façanha, naquela, sei lá, se posso dizer, aventura. Há vários significados no beijo. Por que não dizer objetivos? Existe o beijo da mãe, o beijo da amizade, o beijo da traição, o beijo do sexo, etc. Agora, preste bem atenção. Se você pensa que esse beijo da novela, esse beijo do cinema, beijo de cinema, não da, não, o beijo de, quer dizer, o beijo como eles se beijam lá. Eu te amo e por isso... Não, esse beijo, ele não quer dizer amor. Ele não quer dizer amor. Você está redondamente enganado. Agora, segundo as Escrituras, há, na verdade, uma concupiscência que gera essa atração de ambos os lados, não é só de um lado. Há algum tempo atrás, eu vi como a coisa fica difícil até para um próprio rapaz. A coisa é difícil na escola, onde quer que anda, principalmente quando ele procura se guardar dentro dos princípios da palavra. Aqui mesmo, saindo ali, preliminar aqui, então um rapazinho novo, vistoso, bonito, aí seus 15, 16 anos, ali então sai uma mocinha de lá e vem, agarra ele na marra e beija ele. E eu estava olhando. Quer dizer, quando ela me viu, ela quase desmaiou, né? Mas é dessa forma. Isso não é da agora, não. Eu me lembro que eu fiquei todo vermelho, mas vermelho mesmo, corado. O sangue subiu para as orelhas. Quando terminou um culto, lá fora uma moça pegou e passou meu braço na cintura dela. Meu Deus do céu, fui lá em cima e voltei, né? Eles dizem, vocês estão enganados. A coisa está mais forte é do lado mais fraco. Do lado que dizem que é mais fraco. Mas nunca foi mais fraco. Ele sempre foi o mais forte. Então a verdade está aí. Se você pode... eu considero, aqui para completar a resposta, afinal, o que significa? Por que depois do casamento já não existe mais aquilo, aquela beijação, né? Isso falando do casal normalzinho, bonitinho, dentro da palavra. É natural, isso é natural que aconteça. É a fervura do leite. Então, ele baixa e fica no nível real, tudo bem. Eu considero isso, eu lembrei até do que Paulo disse, que isso é em parte. Quando vem o que é perfeito, o que é em parte é aniquilado, então fica somente o que é perfeito. O que é perfeito mesmo é ser beijada na hora da dor, na hora que você está nervosa e fala umas palavras duras com ele, ele vem e te dá um beijo, passa a mão no seu ombro, não é? E te dá um beijo e diz, ó, querida, meu bem, minha filha, não é assim, é por isso, coisa e tal. Então você vai ver o beijo no outro lado. E a mesma coisa quando ele chega estourado, cansado, magoado, nervoso, descontrolado.
e você tem a graça de jogar água naquele fogo com um beijo e palavras. Então a coisa vai se aperfeiçoando assim. Não há por que se escandalizar com o casamento, porque acabou aquela sei lá, aquela euforia. Os filhos dividem muito o afeto, a coisa, e isso vai ficando mais concreto, mais real, mais verdadeiro. Não há por que se alarmar com isso, não. Agora, beijo é prova de amor? Não. Isso aí você pode estar certo que não é, não. Aliás, em certos casos é falta de amor. Mas aí continua. É o caminho feito por Deus, para nós. Você, olha, guarde isso. Pense nisso. Escreva isso. Guarde isso no seu coração. Tudo, para todos os passos nesta vida, existe uma maneira correta. Existe a maneira de Deus. Agora, se você quer ser realmente feliz, estar seguro, use a maneira correta no máximo que você puder. Isso foi o máximo que eu consegui. Quanto mais você se liberar, mais insegura, menos cobrança você vai poder fazer depois. Quanto mais você se liberar, menos cobrança, menos autoridade, menos confiança. Por quê? Você sabe que esse não foi o caminho de Deus. Certa vez havia um velho pregador chamado, entre aspas, charlatão. Um velho pregador da santidade há tempos atrás, há muito tempo atrás, chamado Noé. Ele foi dado como um sinal. Jesus, bem mais tarde, disse como foi nos dias de Noé. Está ali o termômetro. Está ali a bússola. Está ali o marco, o sinal evidente. Como foi nos dias de Noé. Agora, preste atenção nisso. Que Noé entrou por um caminho muito difícil. Chocando com a ciência, chocando com as próprias leis de Deus. Porque Deus, na sua soberania, sabia melhor do que os cientistas que ele quebraria, tiraria a terra do eixo. E uma vez tirando do eixo, viria tempestades, chuvas, estações. Ela se dividiria em 4 estações: outono, inverno, verão, primavera, em ordem. Mas Noé disse, você sabe. Ele disse, vai chover, virá uma tempestade. Por quê? Isto é assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é o caminho exato, é o caminho verdadeiro. O assim diz o Senhor. Agora não importa se aquilo choca com todo o restante das opiniões, mas aquilo é o caminho de Deus feito para nós. Eu posso ouvir o povo sair por ali e dizer, tanta gente diz, tanta gente fala, tanta gente murmura. Não se pode encontrar uma com a outra, mais particularmente. Não se pode encontrar um com o outro. Falam-se tanto. E eu posso ouvir. Diga, você ouviu aquele velho charlatão, caduco, louco, rolador, santo rolador ali em cima?
está trazendo uma turbação, ele está querendo provocar o quê? Uma perturbação na humanidade, no nosso povo. Ele está dizendo que vai chover. Então eu me lembro que um dia eu desci da Rádio Anhanguera, era aqui na Avenida Goiás, seus estúdios. E quando eu cheguei lá embaixo, tinha 2 senhores de boa aparência e que me intimaram muito educadamente a comparecer lá no quartel do Exército. E cheguei lá, foi para uma determinada sessão ali dentro, bastante conhecida, identificada e temida por todos no período militar, não é? E 2 doutores ali, 2 homens de alta autoridade, começaram a inquirir de mim de uma maneira austera, autoritária, com uma lista, uma Bíblia nova que puseram na mão deles, e uma lista sobre a doutrina da Trindade. Eles disseram logo, um homem de rompante, de cara ruim mesmo, disse: o senhor está perturbando a cidade com essa doutrina que o senhor está pregando aí, o senhor vai ter que provar aqui nessa Bíblia que isso não é seu. Caso contrário, o senhor vai ter que parar de pregar isso. E eles não rodeiam um toco. Eu disse: pois não, doutor, estou às suas ordens. Aí ele começou a dar as referências. Passamos o homem, e coisa e tal, e eu rogarei o Pai, e ele vos enviará outro Consolador, e essa coisa toda, e cada referência que ele dava, se cumpria aquilo que Jesus disse, que não era para temer quando a gente fosse levado diante dos sinédrios, porque o Espírito Santo daria. Ora, aquele era um tempo muito fácil de parar uma pessoa, de sumir com a pessoa dali mesmo. Pessoas muito mais importantes do que eu pararam, sumiram. Mas Deus me deu aquela graça. Mas eu quero dizer é isso. É que eu estava perturbando a cidade. Sabe por quê? Eu não sou Elias. Mas eu tenho uma porção do espírito de Elias. E Elias foi chamado de um perturbador. E Noé estava perturbando. Aquilo naturalmente sempre causava uma tensão qualquer. Porque você sabe de uma coisa? A gente fala, prega a mensagem, as pessoas resistem, blasfemam, mas elas nunca ficam em paz. Elas lá, quando põem a cabeça no travesseiro, elas ficam meio incomodadas. E assim estavam eles. Eles estavam incomodados. Mas a arrogância é tamanha, a falta de humildade, a presunção, a petulância, o orgulho, não permitiu que eles entrassem pelo caminho de Deus. Eu acredito que nem choveria. Diz assim: escuta, pastor, e se todo mundo cresce na mensagem de Noé, o que ele ia fazer? Como é que ele ia ter arca para salvar todo mundo de então? Não, Deus revogaria então. Porque todos se converteram, todos creram. Se hoje o povo crer, invocar o nome do Senhor, aceitar a palavra como ela é, não virá juízo sobre a terra. Deus mudará isso, introduzirá o milênio sem tribulação. A tribulação é causada justamente pela incontinência, pela rebeldia, por não aceitar o caminho de Deus. O que significa por não aceitar a maneira de Deus. Agora, nós aprendemos que Deus não vai mudar o seu sistema. Ele não vai mudar a sua maneira.
Ele não vai mudar o seu caminho, porque o homem mudou, porque o homem se modernizou. Não. Sempre ele continua tendo uma maneira correta para o casamento. Sempre ele continua tendo uma maneira para o negócio, para o ganha-pão. Sempre ele continua tendo uma maneira correta para se vestir, para se portar, para se amar. Quando Deus põe o amor no coração de uma pessoa por outra, não tem ninguém que tira. Ela não ama somente pela atração biológica. Ela ama por outros motivos, os quais ela não pode nem explicar. O amor supera cercas, barreiras intransponíveis. Agora, Deus continua tendo a maneira correta para cada coisa. A sua maneira. Então, ora, nunca choveu na terra, esse era o comentário. E vai chover agora? Como? De onde viria essa água? Isso não é simplesmente para perturbar a sociedade? Bem, vamos pegar a ciência e descobrir se há água alguma lá em cima. Não. O cientista, doutor fulano de tal, o outro doutor fulano de tal, se encontraram e constataram que não há motivo por que tomar tempos, se alarmar com essa história desse velho. Deixa ele construir sua arca. Ora, não existe água lá em cima. A reportagem, naturalmente, falaram em cadeia de rádio e televisão, dizendo, tranquilizando o povo. Os cientistas comprovaram que não há água lá em cima. Portanto, ninguém precisa se agitar, se incomodar. Isso é coisa daquele velho pregador que está fora de si. Não sabendo eles que ele estava no caminho de Deus. Você pensa que quando você entra nesse ônibus aí, aqueles que estão ali dentro vão constatar, reconhecer que você está no caminho de Deus? Pelo contrário, todo mundo pensa que todo mundo está no mesmo caminho que todo mundo está. Por isso toda mulher hoje é julgada como se fosse a mesma coisa. Todo homem é julgado como se fosse a mesma coisa. Porém, assim disse Deus. Deus disse, prepare uma arca, Noé, para a salvação de sua família, para a salvação do povo. Oxalá que todos pudessem ser realmente família, daqueles que estão ocupados no caminho de Deus. E Noé teve senso suficiente para fazê-lo. Isto é tudo. Ele veio e preparou a arca, porque aquele era o caminho de Deus. E um dia eu ouço alguns deles lá embaixo, na esquina, conversando, lá na esquina dos negócios. O profeta tem umas coisinhas muito boas, né? Lá na esquina dos negócios. Alguns deles dizem, ei, que tal a história daquela chuva lá em cima? Aquele velho pregador charlatão falando lá em cima que vai chover. Você já ouviu tal coisa? E ele pensa que está no caminho provido por Deus. Ele estava sim. Amém? Amém? Amém, ele estava. Você pensa, irmão, é como Pedro disse aqui, Pedro disse, 2 Pedro 3, acho que 2 Pedro, né? 3. Vamos lá. Ele diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo,
onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Você diz que o mundo vai queimar agora, e que uma igreja vai ser raptada, isto é, um povo. E esse povo creu no Elias, esse povo creu neste homem. Quem não crê na mensagem do profeta de Deus, de Elias, não vai no arrebatamento. Não tenha dúvida. Mas o que vão eles dizer? A mesma coisa que disseram no tempo de Noé. Eles não gostam de mim. Eles não gostam de nós. Eles nos odeiam, se você quer saber. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Voltando aqui, ele diz: logo então houve um trovão e um relâmpago. Agora, veja a familiaridade que ele tem com a natureza, quando ele diz: eu posso ver a velha, enorme, mamãe camelo lá fora. Camelo é um animal, olhando para cima e dizendo: papai camelo, você ouviu o que foi aquilo? Você ouviu? Aquilo foi um trovão. Foi isto que Noé disse. Os cientistas não creram. Os homens não creram. Mas a besta creu. Vamos entrar na arca. Voltando lá no princípio da meditação, os animais obedecem na risca. Não sossegados. Mas eles não sofrem em viverem submissos aos instintos, na alimentação, em tudo. Na hora de dormir, o profeta diz: olha, você vai ali de dia, encontra o gado malhando ali perto do rio, ruminando, espumando a boca. Você vai jogar anzol na água à toa. Você vai perder o seu tempo. Você não vai pegar um peixe. Mas por quê? Há uma combinação entre peixe e gado? Eles vão ruminar agora, nós vamos parar. Nós vamos ficar quietos também. Vamos ter o nosso recesso. A gente que anda no mato há muitos anos, você conhece aqueles que amam essa coisa. A tarumã, por exemplo, a tarumã é uma fruta nativa que é a excelência do paladar de determinados animais. Por exemplo, o veado, a anta, a paca come boca cheia, igual certa gente come macarrão. A história, né? Joga só o carocinho lá fora. Mas vem a capivara, que parece ter muita semelhança, ela passa por cima de tarumãs, não prova uma sequer. Você vai morrer de velho em cima de um pé de tarumã, esperando capivara.
A menos que aquilo esteja à margem do rio, tem um trieiro ali, elas passam ali, mas não para comer. O que é isto? Você pode deixar um monte de carne lá no mato, no pasto, não ter uma erva sequer, que o cavalo, o boi não vai comer carne. O homem come tudo. O homem come carne, come verdura, come capim, come abóbora, come de tudo, de tudo. Mas o animal não, ele só come ele se alimenta segundo a sua natureza. E você não encontra um animal doente na mata. Morrendo lá de infarto cardíaco. Umas vezes entupida porque comeu maionese demais. Você não encontra. Porque bebeu Coca-Cola. Com carne gorda. Não adianta baixar a cabeça. Esconder, não. Mas é verdade ou não é? Então o papai camelo, você ouviu o que Noé disse? É aquilo. Vamos lá, vamos correr para a arca. Através da colina foram eles. E aqui vem o papai cavalo e a mamãe égua, que teve mais entendimento que a primeira dama do país. E todo o restante dos pares, bem para dentro da arca, um por um, obedecendo o sistema de Deus, o caminho de Deus. Deus fechou a porta, mandou a chuva. Noé estava no caminho provido por Deus. Ali não era hora mais de misericórdia. Deus trancou a porta pelo lado de fora, porque Noé podia ceder-se aos gritos e ter misericórdia. E não era hora de misericórdia. Eles haviam atravessado a linha da misericórdia. Alguns deles subiram em troncos, dizendo: bom, eu vou flutuar, ironizando, zombando. Mas vou lhe contar, quando a tempestade começou seu furor, a arca subiu, aleluia. Por quê? Eles estavam no caminho provido por Deus. Deus sempre abençoará as pessoas que andarem no caminho que Ele provê. Ele nunca proveu uma tora, não. Ele nunca proveu isto. Aquela pessoa ficar abraçada com aquela tora. Ele teria mandado Noé cortar toras e toras e toras e toras, porque as toras flutuaram. E aquelas pessoas todas abraçadas com aquelas toras, esganchadas, montadas a cavalo em cima d'água. Não, Deus não proveu aquilo. Ele proveu uma arca. Aquela era o caminho de Deus. E hoje, meu irmão e irmã, há um caminho provido para homens e mulheres, este através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu além do Calvário. E através de seu sangue, nós temos a remissão de pecados. E podemos receber o batismo do Espírito Santo como a aprovação de Deus de que Ele tem nos aceitado em seu Filho, Cristo Jesus. Seguramente protegido. Aleluia! Deus tem uma maneira correta para cada filho dele, para cada passo, para cada coisa. De qualquer modo, vão me chamar de santo rolador. Então é melhor você começar agora, correto? Eu me sinto muito bem. Eu sou feliz por ser assim. Você crê nisso? Você crê nisso? Esse é o caminho de Deus e o único caminho. Não é o caminho metodista, não é o caminho batista, não é o presbiteriano, não é pentecostal, é o caminho de Cristo. Cristo é o caminho provido por Deus. Ele é o sacrifício provido por Deus. Ele é Jeová Rafa, Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Manassés. Quando Abraão ofereceu Isaque, ele chamou o lugar ali de Jeová Jireh. O Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. Quão duro foi o caminho para Abraão, mas era o caminho de Deus.
E aí está o Filho de Deus, amém. Deus sempre faz um meio de escape, sim, Senhor. Não importa quanto o caminho foi triste, foi desolador, um filho pelo qual ele suspirou, pelo qual ele teve que crer por 25 anos, agora estando ali na estrada, no caminho, para sacrificar, furar, matar aquele filho. Era literalmente isto, não é nada de alegoria, simbólico não. Abraão não estava sendo um ator ali de cinema. Ele apenas cria que Deus tinha poder para ressuscitar a Isaac. Certa vez havia um velho pregador lá pregando, chamado Elias. Ele chegou ali em cima e olhou através do lugar e disse: vou lhe contar, é o mais terrível que já vi. O velho rei lá foi e casou-se com uma pequena Jezabel pintada, olhos pintados, ruge por todo o seu rosto, sua cara toda pintada, suas unhas pintadas, e ela serviu para Acabe a si mesmo, como ela era. A única mulher na Bíblia que pintou sua face, você não encontra outra. Tiveram muitas mulheres más na Bíblia, mas nenhuma delas fez o que Jezabel fez. Nenhuma delas se pintou. E você sabe o que Deus fez com ela? Deus a deu aos cães como alimento. Esta é a única coisa que eu sei. Quando você vir uma mulher com muita pintura em seu rosto, você sabe de que você pode chamá-la? Chama, você vê. Oi, senhorita carne para cães. Isto é o que ela é. Como carne para cães. Oh, que coisa! Ô, seu irmão, eu acabei de regressar da África. Essa coisa vem da tendência do paganismo. Os pagãos se pintam. Eles têm uma coisa com a tinta. Ó, irmão, quando um homem ou mulher se acerta com Deus, você não tem que lhe dizer isso. Eles mesmos se envergonham dessas coisas. Aleluia! Isto é certo. Que coisa! Logo então ela está com todas estas israelitas fazendo isso. Elias disse: Senhor, fecha os céus. Essa mulher trouxe uma desgraça aqui. Faz algo a respeito disto. Deus falou e disse: agora, Elias, lhe direi o que fazer. Desça e fala com Acabe. E aqui vem um velho pregador andando por ali, com um grande pedaço de pele de ovelha ao seu redor, assim, face áspera, de barbicha com uma lagarta peluda. Chegou ao teu rei e disse: o orvalho nem mesmo chamará, ou cairá até que eu chame por ele. Aleluia! Ele estava no caminho provido por Deus, sim, Senhor. Ele não podia arredar dele. Ele tinha que ir lá em Acabe. Ah, afasta-te daqui, seu fanático. Correto, nós sabemos o que estamos fazendo. Mas o velho Elias disse: Senhor, o que devo fazer? Provê tu o restante do caminho. O Senhor proverá. Eu fiz aquilo. O que o Senhor mandou? Disse: então agora você vai para o riacho de Querite e assenta-te lá. Fica lá, muito bem. Um lugar bem ruim, muito estranho para um homem estar. Mas eu irei e me assentarei lá. Tu disseste: vai até lá, então eu vou até lá. Se teu caminho leva até lá, eu irei até lá. Isso não importa. Foi, se assentou, disse: agora, Senhor, o que vou fazer aqui? Assenta-te aí, simplesmente fica aí por um tempo. Você não tem que fazer perguntas. Você está no meu caminho. Você não tem que ficar perguntando. Pare com interrogações. Se você está no caminho de Deus, você não tem que ficar perguntando: Senhor, por que isso?
Senhor, por que aquilo? Senhor, por que eu estou assim? Por que isso aconteceu? Não! Você está ou não está no caminho de Deus? Pedro estava no caminho de Deus quando ele estava preso. Paulo estava no caminho de Deus quando ele estava sendo chicoteado. Quando ele estava com seu pescoço na guilhotina. Senhor, estou com um pouquinho de fome, meu estômago está doendo. E ali apareceu um corvo. Agora veja, não há uma coisa, nada que se possa esperar de um corvo. Será que aquele corvo, pensou Elias, será que eu já estou fedendo tanto? Será que eu já estou numa situação como esta? Ele pensou que eu estou morto. Ele está esperando. Alguns disseram, veja, aquele velho pregador santo, rolador, assentado ali em cima na colina. Olha como é louco. Bem, aquele sujeito assentado ali em cima no sol morrerá. E o que vai fazer aquele corvo lá? Onde vai o corvo? Onde está o urubu? É onde há um corpo morto. Ora, ele é um fanático. E agora ele vai receber o que ele merece lá. E logo então todas as águas secaram. Não havia água para beber lá embaixo, na região. Mas todas as vezes que Elias desejava um gole, ele simplesmente se inclinava no riacho de Querite e bebia. Todo mundo morrendo de sede. Mas ele tinha água. Você tem água. Você está bebendo água agora. Você não vê que quando Israel ficava escuro, tenebroso, em trevas, cada casa de israelita tinha luz? Lá havia luz própria. Deus iluminava enquanto eles estavam em trevas. A mesma coluna de fogo que escurecia para o Egito, para os egípcios, iluminava o caminho para Israel. Não é outra coisa que está acontecendo conosco. Não é outra coisa que está acontecendo contigo, com você, minha irmã, meu irmão. Agora é uma tendência esquecer-se. Nós somos o povo privilegiado com todas as contradições da minha vida, da sua vida. Eu sou o homem mais privilegiado desse país. Você é a mulher, o homem mais privilegiado. Não importa qual seja a circunstância. Você tem que crer, um homem de Deus não cai numa situação por acaso. Você não está enfrentando uma situação por acaso. Você tem água. Você tem água. A água que os outros não têm. Você tem a mensagem que os outros não têm. E não querem. Não a recebem. Eles rejeitam. Eles preferem não ouvi-la. Eles não a suportam. Mas todas as vezes que Elias desejava um gole, todas as vezes que você desejar um gole, vai lá na sua prateleira, pega uma mensagem qualquer dessa, abre lá, pode fazer isso, ó. Jesus, eu estou aqui. E bota o dedo lá. A igreja tentando fazer a igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos de tubos e conseguir tudo para tentar se moldar como a igreja católica. Eu não estou nisso, Senhor. Eu não estou nisso. Irmão Banana bate no púlpito várias vezes. Não se deve moldar como a igreja católica. Não, eu não estou me moldando.
Para começar, Senhor, eu não creio em 3 pessoas distintas, dado que ela está condenada a ir à destruição. Não, a minha igreja é aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor. Pois é assim, diz o Senhor, ela está condenada a ir à destruição, mas a igreja do Senhor, está vendo? Qualquer uma mensagem dessa é um gole de água. É um gole de água para a mocinha, para o rapaz. Essa Bíblia é um gole d'água para o preguiçoso. Ela diz: vai trabalhar, preguiçoso. Nós estamos com a mania dos rapazinhos não querendo trabalhar. Eles querem, e dizem assim que filhos de pastor, então, tem que engordar dentro de casa. Eles não podem bater ponto. O que eles deviam é ser empregados, bater ponto, ter chefes, aprender a chegar na hora certa, levantar na hora certa, trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Tem esse gole d'água para cada um. O rapaz que não aprende, não trabalha de empregado de um pai, que é um profissional, ele disse: é difícil, filho, trabalhar com o pai. Eu quero que eles trabalhem de empregado lá fora primeiro. Porque lá não tem mamãe, lá não tem papai, que frouxa a rédea. As mães, algumas delas são as mais culpadas. Elas pervertem o caráter de um rapaz. E é tudo na mão, tudo na mão. É o melhor prato, é o melhor... E não trabalham, são preguiçosos, são aproveitadores. É um gole d'água. E você quer se casar com um rapaz que não é trabalhador, você vai dar o pior passo na sua vida. Não é casar com um rapaz que é pobre que é o pior passo, não. É casar-se com um preguiçoso, com um irresponsável, com um insubmisso ao patrão, que não para em serviço por insubmissão, por irresponsabilidade. As irmãs que são casadas com esse tipo de homem sabem o quanto sofrem. E na maioria dos casos, eles são evangelistas, eles têm um amor pelas almas, precisa ver. Mas aí está a coisa. Quando ele queria beber, ele tinha onde beber. Eu creio que agora são um gole d'água para muita gente. Então, quando ele ficava com fome, ali vinha um corvo, não para tirar o pedaço dele, mas sim para trazer um sanduíche. Um sanduíche. Ele chegava com o sanduíche no bico, dizia: aqui está, Elias, come. Foi o Senhor que mandou. Você diz: onde o corvo achou o sanduíche, né? Quer dizer que o senhor crê nisso, irmão Brana? Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor quer dizer que um corvo trouxe coisas para Elias comer durante 3 anos, 6 meses? Eu creio, sim. O corvo trouxe sanduíche para Elias comer. Onde ele conseguiu isso? Onde ele conseguiu esse sanduíche, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei onde ele conseguiu. É no pit dog de Jesus, não é? A única coisa que sei, o corvo conseguiu isso. Ele conseguia isso em alguma parte. E ele não comia aquilo. Para começar, não era podre. Então ele podia carregar aquilo sem comer. Aquilo não lhe tentava. Ele o trazia para Elias. Elias comeu e viveu por 3 anos e 6 meses com isso. Isso é certo, eu creio nisso.
Aleluia. Ele estava no caminho de Deus. Ele estava no caminho de Deus. Bom, então, pastor, para que eu vou empregar? Deus vai trazer sanduíche para mim, vai. E vai trazer sanduíche para você. Esta é a mesma coisa a respeito. Você diz, o que lhe faz tão feliz assim? O que lhe faz balançar seu braço? Eu não sei. A única coisa que eu sei, o Calvário pagou por isto. A Bíblia o ensinou, o Espírito Santo o trouxe. Eu o tenho, aleluia. Eu nem mesmo sei de onde vem, mas eu o tenho. Aleluia. Isto é certo. Eu não posso lhe dizer de onde vem, mas está aqui. Está aqui dentro de mim. Oh, que coisa! Isto faz seu paletó servir melhor em você. Claro, aleluia. Não fique agitado. Isso significa louvado seja nosso Deus, amém. Isso significa assim seja, aleluia. Oh, que coisa, segura isto. Eu não sei, eu sei que eu tenho. E eles disseram que ele estava louco, sentado lá em cima. Oh, chegando a hora de comer, aqui vem o portador de cor, diz, aqui está Elias, aqui está seu café da manhã, aqui está seu breakfast. Seu breakfast. Ora, ele estava melhor do que a metade das pessoas aqui esta noite. Muitos não sabem o que vão comer no outro dia, mas Elias sabia. Eu imagino que não há muitos aqui esta noite que possuem empregados de cor, mas ele tinha alguns empregados de cor, alguns corvos trazendo-lhe algo para comer em cada refeição, aleluia. Isso porque ele estava no caminho do Senhor. Ele havia obedecido na íntegra. Glória! Deus tinha uma sala de jantar em algum lugar. Ele preparava, cozinhava e lhe enviava, aleluia. Aquele mesmo Deus vive e reina hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele permaneceu em seu caminho provido por Deus. Deus disse, vá até ali em cima e se assente. Então ele fez isto, ele obedeceu, ele tinha confiança. Isso é tudo que ele sabia fazer. O que você acha que é verdade? Isso é amém, sim Senhor. Amém. Fechamos nossos olhos. Pense nisso. Há uma maneira de Deus para cada coisa. Se você crê que essa é a maneira de Deus, fique em paz. Tenha paz em si mesma, em si mesmo. Simplesmente tenha confiança que é dele, é ele. É o caminho dele. Se isso te conduziu a um calabouço, a uma tortura, você deve estar feliz, porque é o caminho dele. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, porque no mundo só aqueles que têm esta mesma mensagem que acabamos de ler, de meditar, é que podem ver as coisas como nós temos visto, é que podem ter ouvido isso que acabamos de ouvir. Isso é no mundo todo. Nesta hora, o câncer fica insignificante, fica pequeno, diminui seu poder assustador, a doença do coração deixa de ser tão poderosa
a diabetes também. Todas as enfermidades ficam pequenas, insignificantes, diante da mensagem, que a mensagem é Deus. Nós próprios ficamos pequenininhos, nos desaparecemos até, porque nós estamos ante a verdade, e o Senhor disse: eu sou a verdade. Agora, ó Pai, o diabo procura a lógica da mensagem, a razão da mensagem, para nos acusar, mas o Espírito Santo nos mostra a fé na palavra. Nós cremos em tudo que é correto, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto. É nisto que nós cremos. Nós cremos num Deus verdadeiro, no Deus de Elias, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de José, no Deus de Davi, no Deus do irmão Branham. Nós cremos no Deus dos apóstolos e encomendamos as nossas almas a Ti, entregamos as nossas dúvidas no Teu altar, as doenças e os males que foram levadas, carregadas sobre Ti, sobre o Senhor, lá em Isaías 53. Cremos perfeitamente na cura divina nesta hora, para a criancinha de colo, para todas as crianças, para toda a mocidade, para esta moça que precisa de vencer esta anemia. Essas pessoas que vão usar as peças de roupa sobre as quais está sendo invocado o nome do Senhor, lembrando de Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Senhor Jesus, põe tuas mãos santas sobre toda a gente do Senhor, mais e mais. Cada um sinta aquele aconchego com o Senhor. Não é bem a emoção, como ouvimos hoje de manhã, mas é aquela convicção da verdade, aquela certeza da vida eterna, é aquele abraço gostoso da fé, em nome de Jesus Cristo. Abre os horizontes, mostra, Senhor, o caminho certo para cada um dos teus filhos. Abre a porta para aquele que precisa do emprego, do trabalho. Em nome de Jesus Cristo, guia cada um na vereda da justiça, no caminho da justiça, por amor do teu nome. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus Cristo. Receba a sua bênção pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluias, amém.